Está na hora do Café Missioneiro, até às 14h. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Muito Della boa Rui. tarde, 1h13 deste dia 11 de dezembro de 2014. O meu convidado de hoje no Café Missioneiro, com prazer, é o pastor Sandro Luckmann, que é assessor do COMIN. O COMIN é o Conselho de Missão entre Povos Indígenas, um órgão da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, e esse órgão foi criado em 1982 com a finalidade de assessorar e coordenar o trabalho dos luteranos com os povos indígenas em todo o Brasil. Para atender esse objetivo, o COMIN se faz presente junto a alguns povos e algumas comunidades indígenas, criando parcerias e dando apoio nas áreas de educação, saúde, terra, organização e autossustentação. Estas palavras estão em comin.org.br. Quem quiser nos acompanhar no nosso bate-papo também pode participar através do meu perfil no Facebook, ali está abertinho, é só mandar mensagens para cá, e também pode fazer desde já uma pesquisa do que é o COMIN, pois o meu convidado possui formação em filosofia e teologia e mestrando em educação, com ênfase em educação popular e movimentos sociais. Muito boa tarde, pastor. É um prazer lhe receber aqui para esse papo aqui, que a gente vai basicamente falar também sobre a questão caigangue no Rio Grande do Sul. E eu começo lhe perguntando quais os princípios e quais os compromissos deste órgão da Igreja Luterana e em que áreas geográficas, enfim, que são desenvolvidos esses trabalhos. Boa tarde. Todos que nos escutam nesse momento, é sempre uma alegria a gente poder estar também trazendo e compartilhando um pouco daquilo que experimentamos como entidade, como COMIN, junto às comunidades caigangue e também Guarani, aqui na minha parte mais especificamente aqui no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, né? O COMIN ele tem uma história um pouco mais larga do que os 82 anos. 82 anos em 1982, aliás, ele foi criado como órgão. Ele foi criado como órgão da ISLB, da Igreja Evangélica Confissão Luterana, aqui em Santo Ângelo, conhecido como Igreja do Relógio, né? Mas o seu histórico já perpassa mais de 50 anos de atuação junto com os povos indígenas. Ela começou em 61, na área indígena de Guarita, em Tenente Portela, quando em março de 61 começou uma escola ali, e foi concebida como uma escola evangélica indígena, né? Por causa desse vínculo com a questão da igreja, se começou um trabalho aí que perdura até hoje. Houveram outras iniciativas anteriores, mas que não deram continuidade. Inclusive no início do século passado, em 1901, em 1905 já havia alguns trabalhos, não deram continuidade, logo foi deixado de realizar esse trabalho. Em 61 inicia e esse trabalho persiste até hoje, sendo essa área de atuação que eu estou atuando hoje a que tem esse período mais longo de atuação, ISLB COMIN, então, junto aos povos indígenas aqui no noroeste do Rio Grande do Sul, né? As ênfases são essas que tu já comentaste, né, que trouxeste aí no início do programa, da questão da saúde, da educação, da questão da organização, e na questão da organização social, muito a dimensão do direito à terra, ao espaço, a questão da questão da autossustentação, mas também a questão do diálogo intercultural, que é a dimensão do diálogo entre as sociedades indígenas e as sociedades não indígenas, né, que é um pouco também esse o trabalho que a gente está fazendo hoje aqui dentro do espaço do Café Missioneiro. E também a questão do diálogo interreligioso. Como uma entidade vinculada à ISLB, a gente também procura ter essa dimensão, que é uma matriz própria também, né? A motivação da onde que a gente se coloca, como é que uma entidade cristã trabalha junto com os povos indígenas sem ter um trabalho de proselitismo mais, né? Certo. Teve até meados dos anos 80, as últimas questões foram 90, mas de lá para cá não é mais um trabalho proselitista, é um trabalho mais na dimensão do diálogo interreligioso, né?
O senhor observa que a igreja, as igrejas, né, a gente coloca, porque não somente a igreja de confissão luterana do Brasil, mas a igreja católica, outras igrejas desenvolvem programas semelhantes de assumirem, vamos dizer assim, algo que poderia ser função do Estado, vamos dizer. Porque a gente observa que a mediação, esse ano, eu acredito que foi em maio, né, nós tivemos um conflito envolvendo, caigangues, enfim, a presença, então, por exemplo, o Estado, por vezes, passa a atuar de uma forma quase que militar para cima do índio, da comunidade, e a FUNAI mantém uma espécie de um distanciamento de gabinete disso, e lá na ponta, lá na relação mesmo, na situação, estão pessoas como o senhor, que procura mediar, procura tentar oferecer propostas de soluções, então eu coloco a partir dessa constatação, o Estado está muito ausente dessa questão. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer assim que nós não temos a pretensão de atuar no lugar do Estado. Claro. O Estado tem o seu papel. Sim. Nós, como entidade de sociedade civil, temos o nosso de assessoria, de acompanhamento, né? Uma das premissas que tu me perguntaste antes, né? Uma das premissas que nós temos assim, que nós atuamos ao lado do protagonismo das próprias comunidades indígenas. A gente não tem a pretensão de ser a voz das comunidades indígenas, mas nós procuramos estabelecer essa questão da dimensão do diálogo intercultural. Dentro do processo do diálogo intercultural, a questão com a relação do Estado é um dos fatores, mas a própria sociedade tem uma dimensão que é muito importante, né? Porque o Estado também vai a reboque daquilo que a sociedade tem. O que a gente pode perceber nos últimos anos, que aflorou novamente com muita força uma mentalidade colonialista, tanto da sociedade como do próprio Estado, uma visão ainda olhando para as comunidades indígenas por muitas vezes como pessoas que ficam a reboque de um processo, não atuando, não tendo eles como uns atores principais, atores potenciais para a negociação, né? Muitas vezes se chega com uma atitude, é isso ou vocês não têm nada, então você não promove esse outro sujeito do diálogo, então, e a própria sociedade tem tido preconceitos extremos. A situação que tu levantaste agora de Faxinalzinho, mas também lembrando o conflito que deu no final do ano passado em Vicente Dutra, Sim. que gerou aquela audiência onde que deputados federais falaram o que falaram. Exato. E falaram não por si só, não por própria vontade, mas porque eles encontram eco na sociedade. O preconceito que esses deputados federais manifestaram naquele momento, dizendo que índios, gays, quilombolas e lésbicas são tudo que não presta, eles têm um eco dentro da sociedade. E uma percepção que, junto com professores indígenas, junto com lideranças indígenas que a gente tem percebido, porque há uma participação muito forte nas redes sociais das comunidades indígenas, como espaço também de firmação, eles percebem um aumento de um processo de discriminação, de preconceito. Em situações do conflito de Vicente Dutra, de Faxinalzinho, eram recorrentes afirmações do tipo: é preciso acabar com essa corja, é preciso passar com um trator por cima desse, é preciso fazer esterilização em massa, castração, laqueaduras, assim, e pessoas que não privavam da sua identificação, entende? E isso está muito forte, né? Vê-se, por exemplo, a repercussão da eleição última aqui no estado, quando o deputado federal mais votado, né, justamente esse que esteve envolvido no processo. Aliás, os dois mais votados, né, porque o segundo mais votado também estava presente na audiência. Sim. A reação que isso deu contrária, perguntando qual é a coerência dentro de uma sociedade, né, que se julga uma sociedade que preza pela questão do direito, do respeito, de ser uma sociedade avançada. E né, na prática ocorre isso. A reação foi muito forte nesse sentido, né?
Há que se dizer, e há que a gente tem que também ter consciência que nós temos uma série de concepções erradas com as comunidades indígenas. Sim. Né? Porque Muitas, por exemplo, uma dimensão muito clara para mim é, por exemplo, julgar o indígena como vagabundo. É isso que eu ia colocar. Né? Ou ele não pode ser imputado penalmente. Né? No dia de ontem, que mais uma liderança indígena foi presa pela Polícia Federal, devido a estar envolvido com o processo. As pessoas que estiveram envolvidas, apesar de não terem provas na investigação da Polícia Federal, prenderam 5 lideranças do faxinalzinho ali, da comunidade Candóia. Recentemente teve uma operação lá que foi considerada truculenta, porque foi uma operação sem acompanhamento de advogados da parte da comunidade indígena e assim por diante, né? Um batalhão muito forte, onde toda a comunidade foi considerada como suspeita. Sim. Né? Quer dizer, e não tem um indiciamento ainda de pessoas, não tem uma indicação quem são os autores daquele crime. Quem cometeu o crime tem que pagar, mas a polícia também, ou quem faz a investigação no caso aí, também tem que saber indicar o processo e não considerar toda uma comunidade como assim. A questão do vagabundo, só um dado que é importante. Existe um conflito cultural nessa relação da polícia federal com o indígena? Não sei se é um conflito cultural, mas faz parte de uma certa mentalidade que eu coloquei aqui como uma dimensão colonial, né? Aonde você considera ele um sem direito praticamente, né? Ainda é muito essa imagem que a outra parte é um sem direito, ou parte já da premissa que é vagabundo, que é criminoso, que assim por diante, né? A dimensão do trabalho é uma dimensão muito forte, né? Os frigoríficos, sobretudo frigoríficos de aves, tanto aqui no norte do Rio Grande do Sul como no oeste de Santa Catarina, boa parte da mão de obra é indígena ou estrangeira, né? Eu tenho relatos que tem ônibus saindo de Tenente Portela para trabalhar em Chapecó, 4 horas de ida e 4 horas de volta. Cerca de 80 indígenas por dia fazem esse percurso ida e volta para trabalhar nos frigoríficos lá, né? Relatos que estão vindo indígenas do Mato Grosso do Sul para trabalhar na colheita de maçã aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente fez uma estimativa por alto, chegamos assim, nesses espaços de frigorífico, colheita de maçã e outras culturas, uva e assim por diante, a participação de quase 5.000 indígenas nesses espaços, né? Nessas duas frentes. E ainda perdura entre nós aquela visão. É um cara que não trabalha, é o cara que só ganha benefícios sociais, né? É alguém que vive por aí. Existe um grupo forte que ainda preserva a dimensão de sair, passar nas cidades para vender o seu artesanato, mas esses grupos, em algumas comunidades, está cada vez mais reduzido, né? A fonte de renda e coisa e tal tem ido para esse outro lado. Mas a nossa sociedade ainda não acompanha isso. Porque a gente não vê eles dentro da fábrica. Sim. Né? A gente não vê eles lá na colheita da maçã porque são espaços meio que isolados. A gente vê o pessoal, tipo Santo Ângelo, há 2 anos atrás, teve quase 40 famílias caigangues acampadas dentro da cidade. Sim. Então isso dá um visual. Só que é um lugar que há anos o pessoal vem para cá, que tem relatos que vêm para fazer tanto a comercialização de seus artesanatos, mas também para prestar serviço de aristas, em coisa tal na agricultura, né? Eu tenho um relato, só para exemplificar, relato de um indígena que o pai dele atravessava o rio Santa Rosa, a nado, para ir para Santa Rosa, né? Isso há um bom tempo atrás. Muito tempo, né? Exatamente. Então é normal que, vamos dizer assim, já é parte do processo. Esses caminhos todos aqui, obviamente, eles eram feitos pelos indígenas, né? Não, e o que muitas vezes acontece é que a gente não vê. Eles se tornam invisibilizados, né? Esquece que somos nós os invasores. Eu gostaria de colocar uma questão que me chamou muita atenção hoje pela manhã, no site do Comin. Não, eu acho que ele não vai cair. Né? No site do Comin, estabelecendo uma data, né, da relação da Igreja Luterana com essa questão. E eu achei deveras interessante e eu gostaria de um comentário, de uma análise dentro da sua perspectiva. Que em 1824,
chegaram ao Brasil as primeiras famílias evangélicas luteranas, né, junto com o princípio da colonização alemã, enfim, né. A maior parte, então, eram pessoas pobres que na Alemanha não tinham chances nem espaço. Isso está escrito no site. Elas então se sentiram atraídas pela promessa de que aqui no Brasil tinha terra em abundância e liberdade, né? Só que ninguém lhes disse que essas terras eram habitadas por povos indígenas. Exato. Aí começa a relação que eu imagino que no começo deve ter sido muito complicada entre o colonizador, o colono, como se diz, né, e o indígena. Para depois isso se transformar 170 anos depois... 180, né? 180 anos depois, numa relação em que a igreja está lá presente, a igreja do colonizador e tal, tratando ainda dessa relação. Então, isso significa que é uma marca muito... né, é uma marca significativa dentro tanto da história da nossa colonização como da igreja. Eu gostaria que o senhor colocasse isso, porque essa é a essência do seu trabalho, né, da sua escolha também. Certo. Eu ia comentar isso agora, né, que a dimensão da invisibilidade, que por muitas vezes a gente não se apercebe da presença desse aí. Quando se anunciou a esses imigrantes, que estavam vindo para cá, se tornou os indígenas invisíveis. Exatamente. Né? Ou no máximo se via assim como algo que teria que ser retirado, assim como se retirou a mata para fazer os roçados, né? E os relatos históricos que a gente tem com a chegada dos imigrantes, e é necessário ressaltar que a chegada dos imigrantes não foi de pompa e glória, né? Por exemplo, de imigrantes alemães que chegaram em São Leopoldo, o primeiro lugar que eles foram colocados para passar os primeiros tempos foi uma ex-senzala. Exatamente. Que é no bairro Feitoria, em São Leopoldo. Está lá até hoje. Está lá o próprio nome. A homenagem, não a marca, né? É a marca, coisa e tal. Quer dizer, não é algo muito glorioso. De fato, esse foi um processo dolorido, sofrido para esse pessoal que veio, porque estavam sem perspectiva de lá, nos seus locais de origem, vieram para cá com sofrimento, processo, chegaram aqui, toda aquela pompa que foi prometida não estava, e quando chegaram no espaço, no território, na terra ali que eles tinham, vinham em busca, tiveram que se confrontar com uma nova realidade, que foi de disputa desse espaço. E essa disputa, os relatos que a gente tem, vale aqui muito do trabalho de pesquisa de um professor lá de São Leopoldo, tanto da ISLB como da Unicinos, ele trabalha nos dois espaços, ele disse que não foi um processo muito fácil, não. Foi de luta ferrenha entre os dois lados, com mortes violentas, assassinatos violentos, né? Tanto de um lado como de outro, sequestro de crianças, sequestro de mulheres, morte dos homens, assim, algo... E foi uma disputa, o que eu caracterizo, o acirramento de uma disputa territorial. Então, aquilo que a gente tem hoje é um processo e uma consequência de algo que, naquele momento, era um Estado monárquico, né? Uma monarquia que tinha ali, deu as condições para que acontecesse e que persiste até agora, né? Tem comunidades indígenas aqui no Rio Grande do Sul que perderam um pouco a sua característica, porque lá no passado houve esses conflitos e acabou tendo, em alguns momentos, casamentos forçados. E era uma política do Estado naquele momento fazer isso, porque tem relatos, por exemplo, de que soldados do Império ganharam terra, mais na região sul do Rio Grande do Sul, aqui na metade sul, se casasse com uma mulher charrua. Para ele ter o direito, para ter lá o prêmio por sua participação nos eventos bélicos do Império, além de dele ter prestado seu serviço, teria que se casar. Isso é uma forma de uma violência, de forçar, porque aí ele vai disputar com quem essas mulheres? Com os homens do grupo, coisa e tal. E aí, toda essa história que existe até hoje, minha avó foi pegar laço, surge um pouco nesse processo. Tem muita coisa que se tornou já um pouco mítico dentro das famílias e coisas assim, né? E uma interferência, né? Uma absoluta interferência. E uma negação do outro. O outro não pode ser do jeito que ele
ele tem que ser do jeito que eu sou, né? E isso foi muito forte, né? Tanto é que, a partir desse momento, casamentos forçados, sequestro de crianças, mudanças de nomes, né? Em algumas comunidades indígenas tem caigangues com... Guaranis não são tantos, mas sobretudo os caigangues, sobrenome italiano, sobrenome até alemão, porque surge desse processo, né? E aí o que acontece muitas vezes, a gente quer invisibilizar eles, dizer, tu tem o sobrenome... E tá falando. Bertão, então tu não é mais índio. Sim. Tu não reconhece, mas a pessoa se criou dentro daquele espaço, a pessoa se identifica, a comunidade aceita ela como alguém caigangue ou como alguém guarani. E aí o que se quer é invisibilizar. E esse é o ponto assim, que mais cruel para com as comunidades indígenas, né? Houve até faleceu agora esse ano, em meados desse ano, uma liderança caigangue, o Augusto Open da Silva, já esteve em várias oportunidades aqui em Santo Ângelo, em atividades com a URI, recentemente também em atividades com o celular com a Universidade Federal da Fronteira Sul, mas ele dizia assim, enquanto o índio está invisível, não tem problema. No momento que ele luta pela sua visibilidade, o problema surge, porque a sociedade não quer ver. E ele dizia, o conflito da terra é o momento que a visibilidade é mais escancarada, porque aí o índio o caigangue, o guarani, o charrua, ele está mostrando que ele está nesse lugar, ele quer ocupar um espaço dentro dessa sociedade, é um espaço geográfico, um espaço territorial forte, né? E isso aí começa a gerar conflitos, porque aí perdura as nossas visões de que eles não atuam em favor de um desenvolvimento econômico, não atuam para uma pluralidade da sociedade, são pessoas que são atrasadas tecnologicamente, né? São pessoas que não têm o que acrescentar dentro da sociedade, né? E aí o Augusto sempre insistia nisso. Quando é para discutir educação, quando é para discutir saúde, alguma outra questão, não há muito problema, porque aí a gente passa meio na sombra, coisa e tal, bota 10 indígenas dentro de uma universidade com 5.000 estudantes, coisa assim, e o Augusto estava em conselhos da Universidade Federal de Santa Maria, Federal de Porto Alegre, de Rio Grande, e estava apoiando e fazendo a discussão aqui com a fronteira sul de Cerro Largo. Era alguém que tinha esse trânsito. Ali a gente vai meio que passando na sombra, porque não fica muito visível. Agora, quando é a questão da terra, aí a questão se torna extremamente visível, e aí gera conflito, né? Porque aí a disputa do espaço territorial volta à tona. Aquela disputa que já veio desde esse período que tu está colocando em 1824, né? Que ali também foi um espaço. E aí as políticas de Estado que ocorreram a partir da chegada dos imigrantes sempre foi de reduzir os territórios, né? E a política é bem clara em dizer, reduz-se para quê? Para liberar o restante do território para a colonização, né? Este é o pastor Sandro, do Conselho de Missão entre Povos Indígenas, que eu recebo aqui no Café Missioneiro desta quinta-feira. A gente faz um breve intervalo e em seguida estará de volta. O pastor Sandro, que está comigo aqui, ele pertence a um órgão da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, que aqui em Santo Ângelo, como ele disse, é a Igreja do Relógio. Agora, no intervalo, a gente, preocupado aqui em retomar a conversa exatamente do ponto em que a gente parou, mas também surgiram outras questões aqui. A gente ainda vai falar um pouco da questão da visibilidade, mas também falaremos de estereótipos, de arquétipos, de conceitos pré-estabelecidos sobre o que é ou o que vem a ser um índio. Ele me citava um exemplo terrível de preconceito neste mundo de redes virtuais, de redes sociais. Se tem Facebook, não é índio mais, pastor Sandro. Que história é essa? Apesar de ter várias comunidades indígenas no Face, né? Sim, se tu for lá procurar não, a comunidade caigangue. O que eu quero dizer dentro das pessoas entenderem, né? O relato que eu lhe colocava era o seguinte, de que dentro dessa proposta do diálogo intercultural que eu comentei, a gente tem muito trabalho voltado para as escolas, né?
para junto ali com a piazada já trabalhar essa questão, porque tem a Lei 11.645 que trabalha a questão de inclusão da história e cultura, além da questão afro, também a questão indígena no currículo escolar. Num desses trabalhos, uma professora Caigangue estava fazendo a sua fala, e aí ela brincou no final, ela disse, se vocês querem continuar a conversa comigo, vocês não precisam mandar sinal de fumaça, que é uma concepção dos índios norte-americanos. E que não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver. Vocês podem usar o Facebook. E aí uma expressão que saiu, mas então não é mais índio. Né? Quer dizer, essa dimensão é a continuidade dessa ideia do que a gente quer e reconhece como o que é o índio, como a gente vê ele, qual é a visibilidade que a gente tem. O índio é aquele que usa tanga, cocar, pintura, né? E isso é muito forte mesmo, perpassa nesses momentos pequenos de trabalho nas escolas, mas na própria relação com o Estado, que tu já me perguntava anteriormente, eu tenho uma experiência muito chocante, que foi para mim. Eu estava começando há uns 10 anos atrás, o acompanhamento na questão da educação, e aí tinha uma reunião em Porto Alegre, na Secretaria de Educação, e quando nós estamos no elevador, uma das lideranças que está comigo abre a sacola, puxa a sacola, pega dentro da sacola um cocar e coloca na cabeça. E eu nunca tinha visto ele usar o cocar dentro da comunidade dele lá. Daí eu falei, mas por que tu está colocando isso aí? Não, para eles me verem que eu sou índio. Né? Que quer dizer, sem aquele adereço, ele não seria reconhecido, nem dentro daquele espaço onde ele estava indo para discutir uma questão própria. Né? E isso está muito forte, né? Essa questão, sobretudo porque os Caigangue não têm, os indígenas aqui no sul não têm o uso do cocar, assim como a gente vê do mundo amazônico, aqueles cocares grandes, com plumagens coloridas ou feitos percorrendo todas as costas, ou às vezes até o chão, né, alguma coisa assim. Não é típico do pessoal aqui do sul, né, por várias razões. E eles estão, quando vão em encontros nacionais, coisa e tal, eles acabam comprando dos parceiros mais do norte, para chegar aqui e botar para poder mostrar para o pessoal, não, nós somos índios mesmo. Né? E essa mesma liderança, há pouco tempo, numa discussão sobre a questão da terra, há 2 anos atrás, numa audiência pública em Porto Alegre, ele foi com o cocar, mas além do cocar, então ele procurou usar as pinturas que é típica do Caigangue. Só que ele tirou a camisa e pintou o peito e as costas, e aí ele não pôde entrar no evento porque ele estava sem camisa. Né? Mas ele falou, mas eu tô com a Constituição me garante, eu tô dentro dos meus trajes e coisa e tal. Não pode. O que ele fez? Ele botou a camisa, quando entrou ele tirou a camisa. Mas e é isso que eu falo um pouco da nossa visão colonialista, das nossas percepções, do que a gente quer ver do outro lado. Né? A gente quer ver do outro lado alguém que seja igual ao que sempre foi colocado para nós, aquilo que muito se comemorou até recentemente, no dia do índio, né? Aquela história de fazer o cocarzinho para pôr e coisa e tal. Se não tiver isso, não é indígena. E as comunidades indígenas sofrem muito com isso, né? E acho que nós mesmos sofremos porque a gente acaba não percebendo a riqueza que tem do outro lado, né? O Caigangue é de um jeito, o Guarani é de outro jeito, totalmente diferente. As duas línguas são totalmente distintas. Um fala alemão e outro japonês. Não são parentes as duas línguas Caigangue e Guarani, por exemplo. E a gente não se dá conta de algumas questões que, sobretudo aqui na região sul, nos distingue de outros espaços nessa questão a nível do Brasil. A região sul tem o 2º e o 3º maior povo indígena do Brasil. O Guarani é o 2º maior povo do Brasil. O Caigangue é o 3º maior povo em termos de população do Brasil. Quantos Caigangues? A população dos dois é entre 30 e 40 mil, né? O que tem mais é os ticunas no Alto Rio Negro, em torno de 40 e poucos mil, mas os Guarani e os Caigangue estão logo na sequência. Só que qual é a diferença deles, por exemplo, para os povos do mundo amazônico? Eles são uma população grande, mas que estão dispersas em vários estados. Os Guarani em 7, 8 estados, Espírito Santo e toda a litoral abaixo, o Mato Grosso do Sul, e os Caigangues, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então eles têm uma expansão geográfica considerável. Né? O Rio Grande do Sul, em termos de populações indígenas, é o 10º estado com maior população indígena do Brasil. Tem mais indígenas no Rio Grande do Sul do que em estados como Minas Gerais, Rondônia, Acre. Né? Quer dizer,
E a gente por muitas vezes diz, não, aqui não tem mais índio, a gente não vê mais índio, né? Então, essas dimensões que essa lei 11.645 que eu comentei, que é de 2008, ela tem essa pretensão de a gente começar a se dar conta disso. Não só ver os indígenas, de repente, vinculados aqui na nossa região com o mundo das reduções jesuíticas, mas a perceber que eles estão presentes hoje aqui, né? Que a comunidade indígena que está presente, por exemplo, nas reduções de São Miguel, ou que está aqui na nossa praça, em Santo Ângelo. Que fez a apresentação na segunda-feira, à noite. exato, com o coral e a fala que o jovem cacique Anildo fez ali foi uma fala muito forte, né? Eu me lembro de uma expressão que para mim me marcou, que ele disse que ele não sabe falar o português direito, mas ele tem o coração limpo. Que beleza. Né? Quer dizer, uma expressão dessas, eu até senti assim um pouco pensando, será que ele está dizendo que nós que falamos o português direito não temos o coração limpo? Eu fiz a contraleitura. Ou alguns mas eu fiz a contraleitura nesse sentido, né? Eu sei que a dimensão dele era justamente mostrar que o esforço e a boa vontade, a pretensão, né, que sobretudo os povos Guarani têm nesse processo, né? Então, isso que a gente tem dentro disso que a gente coloca como um dos princípios do COMIN, dessa questão da dimensão do diálogo intercultural. Sim. A gente se dá conta disso, a gente se perceber, por exemplo, que o Ariel Ortega, que é o cacique de São Miguel, é um cineasta. Tem vários vídeos aí. É verdade. Né? É um cara que tem um reconhecimento, ele tem uma fala sobre as reduções que, para mim, eu apresentei já algumas vezes aqui em Santo Ângelo, uma última vez foi no Dia Mundial de Orações, onde ele fala um pouco como é que é a relação do Guarani, por exemplo, com as reduções de São Miguel, como é que eles veem, o que eles sentem ali, como é que as pessoas veem eles ali. É ele filmando, é ele Sim. fazendo a produção de como é que, para eles, o que significa para eles aquele processo de fazer a comercialização do artesanato. E isso, por muitas vezes, a gente passa batido, né? E os filmes estão disponíveis. Sim. Vai no YouTube, tu vai num vídeo nas aldeias, tá Sim. lá o processo, né? Por exemplo, esse é um canal que, para ver material produzido pelos próprios indígenas como cineastas, vídeo nas aldeias. É uma página na internet que tem vários, não só aqui do Sul, mas de outros lugares do Brasil, que tem essa produção dos próprios indígenas, trazendo essa peculiaridade, vamos dizer assim, né? Essa visão do outro lado. Né? Nós temos mais um intervalo. Tranquilo. E após o intervalo, a gente vai falar sobre a demarcação das terras indígenas e os reflexos que essa colocação do índio em um espaço fechado são capazes de gerar. O índio tradicionalmente se deslocava por diversos locais e isso a gente trata em seguida. Na reta final do nosso bate-papo com o pastor Sandro, do Conselho de Missão entre Povos Indígenas, um órgão da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. No Brasil. Pois ele me passa algumas publicações aqui, 2 pequenos livros que são distribuídos anualmente para as crianças dos povos Caigangue, esse trabalho desenvolvido por ele e pela equipe, sempre na Semana dos Povos Indígenas. São livretos para serem utilizados em sala de aula, com um livro que conta com a participação e o acompanhamento do povo Caigangue. Caigangue e Guarani, no caso. Caigangue e Guarani. E um livro que me deixa muito contente em recebê-lo, O Bem Viver na Criação, algo que certamente vai... uma boa leitura. Eu gostaria, assim, uma pequena síntese, porque a gente ainda já pensou em 3 ou 4 assuntos aqui. Não, tranquilo. Mas uma pequena síntese em relação a essas publicações. As 2 primeiras publicações que colocaste aí, o Caigangue e o Guaranis, é material da Semana dos Povos Indígenas, mas é para atender essa dimensão da Lei 11.645, da inclusão, história e cultura dos povos indígenas no currículo escolar, ensino fundamental e médio. De todas as escolas, não somente as escolas. É dimensão para aproximar isso, né? Eu sei que eu vi alguns exemplos de que os livros já estão se atualizando, mas é sempre um referencial novo, porque aqui é uma palavra direta das comunidades indígenas. Os autores, quem elaborou o material no início, sempre foram comunidades indígenas, né? E aí tem uma equipe de gráfica, de redação. O Bem Viver na Criação é uma publicação que traz essa dimensão de uma proposta que surge
no mundo andino, aqui na América do Sul, do bem viver, que é uma perspectiva de exaltar uma outra forma de relacionamento entre as pessoas, entre a criação, o mundo como um todo, que não esse viés mercantilista, capitalista e assim por diante, né? Ele é muito pautado a partir daquilo, de preceitos culturais e sociais dos povos originários, né? Então, já existem outros trabalhos bastante difundidos, alguns teólogos aqui no Brasil têm se debruçado sobre esse tema. Esse livro é o resultado de um seminário que o Comim fez sobre esse tema, onde os indígenas também colocaram a sua percepção do que é bem viver, né? Mas também participação de assessores e assim por diante. É uma perspectiva de trazer e aproximar essa leitura do que é esse tal do bem viver, a partir de uma lógica nossa aqui no Brasil, a relação nossa com os povos indígenas. Eu prometo a leitura e quando eu terminar eu quero que tu venhas aqui para a gente conversar sobre isso. Lendo a orelha e alguma coisa aqui é algo absolutamente interessante. O conceito do bem viver brota do fundo da terra, nasce do ventre da convivência e da comunhão. Uma bela frase, né? Eu começo hoje mesmo. A demarcação das terras indígenas, ela tentou criar, ou tenta criar, espaços quase que potreiros para que nossos índios, os verdadeiros donos deste país e desta terra, possam viver. Historicamente, os índios se deslocavam de diferentes locais, tinham áreas determinadas por eles, aonde eles iam de tempos em tempos. Nós temos aqui, em Santo Ângelo, um exemplo, que agora a gente fala sobre essa questão, de caigangues que vêm anualmente ao nosso município e ficam em determinado local. Muita polêmica em torno disso nos anos anteriores, enfim. Atualmente também. De que forma esses caminhos que foram cortados, né, ou os índios foram privados dos seus espaços, dos seus caminhos? Aí está a essência de um problema. O que eu chamo a atenção assim, é que nós temos que mudar um pouco o nosso conceito do como é que a gente estabelece os espaços territoriais, os espaços geográficos, e como é que a gente ocupa esses espaços geográficos, né? É certo que as comunidades indígenas têm uma outra percepção de mundo, uma outra percepção de organização social, que não é a nossa. E também tem uma outra percepção de espaço geográfico, de como ocupar esse espaço geográfico, né? A nossa sociedade, cada vez mais, se concentra em espaços reduzidos, né? Populações urbanas, é uma demonstração disso. Enquanto que as comunidades indígenas ainda lutam por uma outra lógica de ocupação do espaço territorial, do espaço geográfico como um todo. Mas desde a chegada, a gente falou de 1824, mas podemos passar pelos processos das reduções jesuíticas, o próprio nome, reduções. A lógica era um pouco isso, reduzir o espaço que as comunidades indígenas ocupavam, liberando os demais espaços para outras ocupações, para outras explorações que não a das comunidades indígenas diretamente, né? As próprias reduções jesuíticas, as missões jesuíticas, tinham uma organização espacial regrada entre si. Não era assim que o pessoal lá de São Luís Gonzaga explorava os mesmos ervais que o pessoal de Santo Ângelo, né? Santo Ângelo, as missões de Santo Ângelo exploravam determinados espaços, São Luís Gonzaga determinava outros. A criação de gados também eram separados, não era tudo tão comum. Então, são percepções de ocupação de espaço geográfico distinto. Na relação da sociedade ocidental com os povos indígenas, esse sempre foi um ponto de conflito, porque sempre se atuou com a ideia de reduzir o espaço das comunidades indígenas. Eu já falei antes, quando da chegada dos imigrantes, a ideia era justamente diminuir o espaço que os indígenas ocupavam para liberar o restante do espaço para a colonização, né? Surge assim os processos de demarcação de terra, né? Já ocorreram no período do Império, sobretudo ali em 1848, então pós-Revolução Farroupilha.
que começa então toda a ocupação da parte portuguesa dessa nossa região aqui, uma primeira tentativa para liberar os espaços para a colonização foi tentar reunir os indígenas, sobretudo os caigangues, na região de Tenente Portela e Redentor. Fazer ali, de novo com os jesuítas que foram expulsos da Argentina pelo ditador Rosas na época, eles voltam aqui logo após eles vêm para cá após a Revolução Farroupilha, e aí o governo, a província, o presidente da província do estado do Rio Grande do Sul começa com dois grandes projetos de concentrar os indígenas para liberar os demais espaços para demarcação, para colonização. Se tenta aqui no Guarita, em seguida na região de Nonoai, pegando uma área muito grande que vai do Rio Passo Fundo ao Rio da Várzea, né? Um espaço de uma dimensão grande, que hoje tem todos os municípios de Nonoai, Três Palmeiras, Trindade do Sul, Ronda Alta, Sarandi para cima, aquele trecho ali da rodovia que vai para Chapecó. Tudo isso estava dentro dessa grande área, que a ideia era levar todos os caigangues que estavam ainda aí no norte do estado lá para dentro. Não deu certo. A ideia durou alguns anos e se desistiu da ideia, né? Após a Guerra do Paraguai também há novas tentativas de fazer demarcações. E aí no início do século passado, 1910, se tem aí o grande movimento de fazer as demarcações de terras indígenas aqui no estado, sobretudo como o estado tinha uma ideologia positivista, então o próprio estado fez, não foi o governo federal no início, ele faz naquela década de 2010 a 2020 demarcações de várias áreas, Guarita, Nonoai, Serrinha, Votouro, Ventara, Caseiros, Ligeiro, tem mais algumas que agora me escapam, mas é esse o movimento para quê? Para liberar essas últimas regiões para a colonização, né? A região de Tenente Portela e Redentora é a última fronteira, como diz um tal Golim, a última fronteira a ser ocupada no Rio Grande do Sul, né? E justamente vai ser onde que vai se demorar mais para fazer o processo de demarcação, né? Ela vai ficar até 1918, quando se conclui as demarcações. Na época se demarca com esse tamanho semelhante que tem de hoje, em torno de 23.400 hectares, é a maior área indígena do sul do Brasil, são 7.000 indígenas ali, né, sobretudo caigangues, para liberar o restante do espaço para a colonização, Três Passos, Campo Novo, Redentora, toda essa região. Em meados do século passado, há uma tentativa de esbulho de novo dessa terra, reformas agrárias feitas aí nesse período, se coloca muito na conta do governador Leonel Brizola. Ele fez alguns processos de reforma agrária com terras indígenas. Isso aconteceu aqui na região de São Valério, Santo Augusto, quando tentou-se fazer na região de Tenente Portela e Redentora, não foi, mas Ronda Alta foi, Nonoai foi, né? E isso, na época, já causou uma CPI, né? Então tem o resultado em 67, 68, uma CPI, em que então se cria ali alguns benefícios para os agricultores que foram assentados ilegalmente pelo próprio Estado em cima desse processo aí. Mas sempre a lógica é essa, vai se reduzindo os espaços das comunidades indígenas. A gente tem que ter em conta que esses espaços que foram demarcados no início do século passado já foram espaços demarcados retirando comunidades indígenas de diferentes lugares, porque elas têm uma lógica de ocupação territorial distinta da nossa, né? E que esse espaço que nós ocupamos aqui como Rio Grande do Sul é um espaço geográfico que eles ocupavam de uma outra forma. O Guarani até hoje diz, toda essa terra é nossa, né? Não importa onde demarcar, toda a terra é nossa, né? Porque nós sempre andamos por aqui, né? Então isso gera conflito. Por quê? Porque tu tem um processo de colonização de outro lado, através de um processo de colonização, de direito econômico, administrativo econômico, que cedeu títulos, que assentou colonos, né? Então aí a gente começa a ter os conflitos, porque a memória de ocupação essa anterior a esses processos, ela sempre esteve presente nas comunidades. Eu conversei com uma senhora... Isso foi passado
de geração em geração, Assim vivenciado. Assim como é passado de geração em geração também para os colonos, né? Sim, que eles têm o título, eu ganhei. Enfim. A minha mãe fez isso debaixo daquele pé de pitanga, agora aquele pé de pitanga vai ficar dentro da área indígena. Eu escutei relatos desse tipo. Uma vez eu vi um senhor de 80 anos chorar na minha frente quando a gente fez um trabalho de explicar como é que funciona o processo de demarcação em terra para um grupo de colonos. A gente foi levado lá como alguém que pudesse ajudar. E aquele senhor me marcou muito porque ele acabou dizendo: eu nunca sonhei que ia ser enganado pelo Estado. Eu sempre acreditei que o Estado fazia as coisas certas. E a gente acaba se apercebendo um pouco disso, né? Que houve enganos nesse sentido. Né? Há uma série de situações em que nem sempre aquilo que foi feito em favor dos colonos ou das processos de demarcações obedeceu regras... Mesmo que aquilo tivesse um documento, mesmo que aquilo tivesse processo de reforma uma promessa... agrária. O processo de reforma agrária nessas situações aí é bem claro. Eu tenho relatos de pessoas dizendo que nas primeiras escrituras se dizia que aquilo era uma área indígena, porque aí os indígenas não viviam mais, ou coisa assim, aquelas questões. E relatos de que os indígenas acabaram sendo levados embora à força, expulsos, queimando casa. A história recente, de 60, 70 anos atrás, ela ainda é muito cruel nesse sentido, com muitos conflitos, de brigas, né, de pessoas feridas por disputa territorial, assim como está sendo hoje. A nossa preocupação é de que essa perspectiva, aí puxar um pouco para o que se tem proposto atualmente o Ministério da Justiça, o Governo do Estado, que essas tais de mesa de diálogo, elas potencializem também um pouco essa percepção, não aquilo que se diz ajustes de direitos, onde aí a gente coloca um pouco a visão que a gente tem em atuação, onde basicamente as comunidades indígenas são as que são prejudicadas, porque mais uma vez querem se reduzir terras das comunidades indígenas, mais uma vez quer se trocar o lugar, porque muitas vezes a comunidade indígena não reivindica qualquer terra, ela reivindica aquela comunidade vai buscar um espaço onde ela tem uma relação com aquele lugar. Sim. Os Caigangue têm uma dinâmica de enterrar o que eles chamam de enterrar o umbigo, quer dizer, a terra onde talvez o pai, o avô nasceu e tem um umbigo enterrado, e ele sempre falou: meu umbigo foi enterrado em tal lugar, né? E muitas vezes os filhos, netos desses estão querendo voltar para esses lugares e reocupar esses espaços. Só que qual é o problema? Chega lá, esses espaços já estão ocupados. Nós temos hoje no Rio Grande do Sul, pela questão do mercado agrícola, uma questão agrária inflacionada, o valor do terreno é inflacionado atualmente, né, pela questão da produção de soja e assim por diante, questão do agronegócio, e isso vai bater de conflitos de direitos das comunidades indígenas da sua. Só que tem que destacar o seguinte: as comunidades indígenas, mesmo que tivessem todas as terras demarcadas, não vão chegar a 0,5% do território do Rio Grande do Sul. Com quem está os 99,5% restantes? Quem que explora esses outros 99,5%, né? Nós ultrapassamos o nosso Tranquilo. espaço aqui. Eu agradeço muito a sua presença, já está convidado novamente para voltar aqui. O pastor Sandro, do Conselho de Missão entre Povos Indígenas, um órgão da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. O meu boa tarde, o Matheus Rasta está aqui, ele assume o comando da Novos Horizontes e eu retorno amanhã com o Café Missioneiro a partir da 1 da tarde. Boa tarde.